Então eu vejo que Escorpião atrai muita inveja, tá? Você tá aqui, você atrai muita inveja. Você tem uma personalidade que as pessoas querem te copiar, te invejar, ter o que você tem, ser quem você é. Aqui eu tenho a carta da cegonha e a carta da chave. E aqui vem mostrando o quê? A inveja é o que te conecta a os seus comportamentos que o obsessor usa. Como assim, Eva? Cheguei, escorpiano, cheguei, escorpiana. Hoje eu vim trazer para você mais uma leitura temporal, para trazer para sua vida clareza e orientação. Mas hoje essa leitura é diferente das outras que eu faço aqui no canal. Essa leitura é um pedido especial da espiritualidade, que pediu que eu trouxesse uma leitura para trazer clareza e orientação para você saber o que fazer para desfazer a magia que fizeram para você. A magia que mandaram para você, para o seu campo, para destruir tua vida, para desarmonizar seus relacionamentos, para te fazer perder emprego, saúde, bens materiais, para colocar várias pessoas contra você, sabe? Várias pessoas dizendo que escorpião tá errado, que escorpião é isso, que escorpião é aquilo. Essa leitura, ela vem com o intuito de trazer clareza para magia negra, magia de forma pensamento e magia do caos, né? Então são essas três magias que a gente vai abordar. E antes de eu trazer a leitura aqui, o oráculo para você, eu vou te explicar rapidinho, bem rapidinho, o que é a magia negra no fato, não de o que ela é, do que a pessoa faz, magia negra, forma pensamento, magia do caos, mas como ela atua na sua vida, como é que cria esse laço energético que ela consegue entrar na sua vida e fazer um monte de estragos. Então fica aqui comigo agora que eu vou te explicar tudo. Você vai entender e quando você ver a leitura, você vai saber tudo o que você precisa saber. E você nunca mais vai passar por isso na sua vida, ok? Aqui é um conteúdo assim divino mesmo. Foi a espiritualidade que pediu para trazer. A magia negra, a magia do caos e a magia de forma pensamento são magias que quando são feitas, quando são praguejadas, quando são solicitadas, elas são solicitadas a seres astrais inferiores, tá? Então, quem aceita fazer um tipo de magia é um mago negro, tá? Seja ele que for, sempre a conexão com o mago negro. Pode até ter um obsessor ali planejando no teu campo, tem, mas quem aceita executar esse serviço é um mago negro. O mago negro é um ser que desencarnou, que em muitas vidas teve muito aprendizado de magia. Ele é muito poderoso. Por quê? Porque ele sabe também como funciona a mente humana, o comportamento humano. Ele tem um conhecimento profundo sobre a humanidade. Então, o que acontece? Ele consegue saber quais são as nossas fraquezas. Ele consegue saber por onde ele vai começar a trabalhar, tá? Então, ou seja, trabalhar para quê? Para colocar essa energia para dentro da sua vida. Porque a magia nada mais é que uma energia que entra e vira uma obsessão. Então, se você não sabia, magia é obsessão, ok? Se você tem uma magia, você tem um obsessor aí trabalhando para destruir a sua vida. Quem encomenda aquele trabalho, muitas vezes também não sabe, não acha que é assim, mas é assim, ok? Então, vamos lá. Como que se torna esse elo energético? O obsessor, esse mago negro, ele tem escravos astrais. São pessoas que desencarnaram, que foram parar no umbral por frequência vibratória e não conseguem sair de lá, não estão conseguindo sair de lá. Na maioria são espíritos sofredores, espíritos medrosos, porque eles colocam medo, eles dizem que vão prender, que vão matar, e assim, a pessoa tá tão ainda conectado à vida humana que ela acha mesmo que ela vai morrer de novo. Assim, quem faz viagem astral, quem é médium, sabe exatamente o que eu tô falando. Então, assim, são espíritos medrosos ou espíritos até inclinados pra maldade mesmo na vida, então gostam de fazer maldade. Mas muitos são espíritos medrosos, sabe? Trabalham por medo de serem retaliados. E o que ele faz? Ele pega esses espíritos, faz de escravo e coloca esse espírito aí, no seu campo energético, na sua casa, convivendo com você, convivendo com a sua família, convivendo com seus amigos, convivendo no seu trabalho, convivendo com seus vizinhos. Ou seja, ele bota esses espíritos para observar como é que é a sua vida. O que ele quer saber? Duas coisas. Quais são as suas fraquezas morais, tá? Então, assim, se você tem inclinações morais negativas, mesmo que essas inclinações não seja você fazendo uma maldade para alguém, que seja simplesmente você tá agindo num piloto automático e sem querer prejudica uma pessoa. Você tá agindo por uma crença que você já vem familiar, todo mundo age da mesma forma e você nunca percebeu que aquilo traz prejuízo para alguém.
para algo. Então, ou seja, ele vê quais são as suas inclinações morais e ele também quer ver quais são os sentimentos que você nutre de desarmonias emocionais que você traz ao longo da sua vida, porque também é uma forma que ele usa para entrar na sua vida. E como que ele faz esse trabalho? Preste atenção nisso, porque você vai começar a observar a sua vida e você vai saber o que eu tô falando. Ele começa a usar as pessoas que estão à sua volta para poder trazer para você aquelas desarmonias. Então vamos supor, se você tem uma inclinação de levar vantagem, gente, assim, eu tô dando uma hipótese, tá? Conecta com o que tá no seu campo. Se você gosta de ser uma pessoa que leva vantagem e você não se importa, sabe assim, achado não é roubado? Entende? O que vai acontecer? Ele vai fazer uma pessoa esquecer um celular ali no banco do ônibus que você vai sentar. E aí vamos supor que você decide não entregar esse celular para a pessoa, desliga, vou desligar, vou lá, levo num lugar para fazer lá a reformulação para botar o meu chip, eu vou usar, agora é meu. Vamos supor que foi um iPhone que você achou lá, entendeu? Um celular bonzão e você com aquele seu celular todo capenguinha lá. Isso aí é uma inclinação moral que muita gente faz, negativa, que muita gente faz achando que não tá fazendo nada para prejudicar ninguém, achado não é roubado. Mas sim, a gente tem a gente tem que ter a hombridade de devolver aquele telefone, porque se a gente consegue achar o dono, se a gente consegue ali olhar uma foto, olhar um celular, botar na rede social, gente, ó, o dono, só vou entregar pro dono, tem que ser a pessoa que tá aqui na foto, que tá aqui tudo mais, carregar aquele celular pra alguém entrar em contato, você atender, oi, tudo bem, tá aqui comigo, tal, vou devolver, encontra comigo em tal lugar, entende? Se você pode fazer isso, se você achou aquilo e não fez, é uma inclinação errada. E assim, isso não é julgamento, não tô julgando ninguém, tô falando de fatos. Fatos que te conectam ao quê? A lei de causa e efeito. Porque se você prejudicou alguém porque aquela pessoa perdeu o celular, às vezes aquilo era um bem de trabalho dela, às vezes ela não tinha dinheiro para comprar outro, ou na melhor das circunstâncias, é dela, ela comprou. Se você fez isso, você prejudicou aquela pessoa, você recebe de volta para você de forma natural no universo, porque é lei de causa e efeito, tá? Então, assim, essa é a situação que o obsessor mais gosta, porque ele fala assim, aí é ótimo, porque não podem nem me culpar, porque ele recebeu aquilo lá na vida dele, porque ele fez aquilo. Então, gente, isso é um exemplo. Veja se você tem alguma situação parecida, hipotética, alguma coisa que você nunca reparou, que você fala, caraca, reparei numa situação. Porque é assim que a gente vai tomando consciência, autorresponsabilidade e a gente vai evoluindo como espírito, tá? Isso aí, todo mundo passa por isso. Por isso que eu falei, não é uma crítica, todo mundo passa por isso. Eu também já passei por muitos acordes na minha vida. Então, assim, isso é um processo que a gente vai passando. Uma outra situação também, você tá no automático ali dirigindo e você dá uma fechada na pessoa, ou você não para um pedestre atravessar a faixa, e aí você prejudicou alguém. Ou uma outra situação que acontece muito, e aí você pode ver situações parecidas que ressoam no seu campo, se você tá entendendo o que eu tô falando. Se você tá entendendo o que eu tô explicando, comenta aqui pra mim, só tô entendendo, entendi legal, só pra eu saber que a minha explicação foi clara, tá? Porque é trazer clareza. Você passa numa poça d'água, você viu a poça, mas você não freou, você, vou passar, e você vai e molha todo mundo que tá na calçada. Então, por mais que você fez assim, não fiz por querer, né, já tava ali, a poça tava ali, eu tava ali e não parei. Mas você molhou, aquela pessoa teve um prejuízo, lei de causa e efeito. Alguma coisa você vai receber de volta, porque é a lei universal. Lei de causa e efeito é uma lei universal. Se a gente prejudica alguém, a gente faz de volta. Quer ver uma outra coisa que, assim, a gente nem imagina, mas quando alguém te prejudica de alguma maneira, na rua mesmo, vamos supor, alguém te deu uma fechada. Aí aquele cara cometeu lá uma inclinação moral negativa, né? Ele te deu uma fechada. Só que aí você vai e devolve. Aí você xinga a pessoa e deseja tudo de ruim pra vida dela. Ela te deu uma fechada com uma inclinação moral negativa sem intenção. Ela vai receber de volta um pouquinho da desarmonia? Vai. Mas você vai receber mais. Porque você desejou um monte de coisa ruim pra uma pessoa que não desejou mal pra você. Ela só sem querer te atrapalhou. E aí o que ela vai receber é isso aqui, o que você vai receber é esse montão aqui.
Então isso se aplica a outras situações do dia. O motorista que não para o ônibus e você deseja tudo de mal para a vida da pessoa. Então, ou seja, veja aí como se encaixa na sua situação. Mas por que eu tô dando exemplo? Eu tô dando exemplo justamente por causa disso. A espiritualidade sempre me mostra que a gente vive muito, a humanidade vive muito no piloto automático. O pessoal chama muito de Matrix, né? Você tá preso na Matrix, você não consegue enxergar. É exatamente isso. As crenças são tantas, a sociedade que a gente vive, ela cria tantas barreiras que a gente vai agindo no automático sem perceber o que a gente está fazendo. E isso, o obsessor ama, ele adora, porque ele tira o dele da reta. Meu filho, ele só bota a situação na sua frente, porque ele sabe que você vai fazer algo que vai te trazer um efeito, ok? E assim ele começa uma obsessão, tá? E assim começa a maioria das desarmonias. Então, se você já tá passando por isso, você já percebe, tá começando uma obsessão aqui enviada por magia. Já sei o que fazer, ok? Segunda coisa, depois que ele faz isso e que ele já afetou muito seu campo, e ele usou vizinho, usou pessoa que trabalha com você, seu chefe, e amigos, e uma série de pessoas, ele começa a agir mais no seu mental. Ele já começa, às vezes, coloca chips, implantes, aparelhos no nosso corpo espiritual para poder fazer o quê? Drenar a sua energia e liberação energética, isso aqui do que eu tô falando. E aí ele começa a colocar formas, pensamentos na sua cabeça que conectam com a dor que você tem. Então, vamos supor assim, vou dar um exemplo. Se você sente muita culpa por uma situação no passado, autoculpa, assim, eu me culpo por algo que eu fiz e por causa daquilo a minha vida não deu certo, vamos supor. Ele começa a botar pensamentos na sua cabeça que estimulam essa culpa. E aí você baixa a sua vibração. Aí ele pega você para depressão. Ele suga. E assim ele começa a destruir pessoas, famílias, lares, casamentos, trabalhos, carreiras, relacionamentos que eram de muita amizade. E assim se cria um grande projeto de obsessão. Até que tem gente que chega a grandes depressões mesmo. É possível sair com toda certeza. Com toda certeza, ok? Tem solução para tudo aqui nessa terra. A gente só não tem solução para morte, só reencarnando, mas para todas as outras situações a gente tem. O que a gente ainda não tem é orientação e clareza de forma expandida pra gente conseguir desfazer isso, ok? E é isso que eu vim trazer aqui pra você. A orientação e a clareza pra você destruir isso da sua vida, tirar isso da sua vida, desmaterializar mesmo e viver uma vida que você merece, tá? Porque eu sei que você que tá aí do outro lado, se chegou nesse vídeo, é porque merece viver uma vida maravilhosa. Então vamos lá, gente, sem autocrítica, sem autojulgamento, sem culpa, tá? Aqui eu dei exemplos. Não peguem pra você como eu tô falando de você, eu não tô falando de ninguém. Eu tô dando um exemplo geral do que acontece na sociedade pra que vocês consigam conectar com alguma história aí que vocês vivem, tá? Pra vocês conseguirem entender os exemplos. Eu vou abrir aqui, a espiritualidade vai trazer agora as atitudes e comportamentos, tá? Que te tiram do sério, que te fazem explodir, que são as brechas, tá? Que o obsessor entra no teu campo. Então vamos lá. Parece difícil, e mas não é impossível, porque mudar comportamentos, emoções e sentimentos, a gente tem que se esforçar, é um passo de cada vez, é um esforço diário, mas olha, é possível, tá? É possível, eu fiz uma grande transformação na minha vida e ainda tô fazendo, porque tô muito longe de chegar onde eu desejo, onde a espiritualidade aí traz pra mim de orientação. Mas eu já consegui liberar muita coisa no meu campo justamente desse jeito, por isso que eu tô trazendo essa ajuda pra vocês. Aqui eu tenho a carta do homem e eu tenho a carta do sol. Eu tenho o escorpião que tem muita luz, brilho. E quem tem muita luz e brilha, atrai o quê? Inveja. Então eu vejo que escorpião atrai muita inveja, tá? Você tá aqui, você atrai muita inveja. Você tem uma personalidade que as pessoas querem te copiar, te invejar, ter o que você tem, ser quem você é. Aqui eu tenho a carta da cegonha e a carta da chave. E aqui vem mostrando o quê? A inveja é o que te conecta a os seus comportamentos que o obsessor usa. Como assim, Ivana? Vou abrir mais aqui e vou te dizer. O coração e a cobra. Quando eu envio uma inveja para você, automaticamente essa inveja traz para o escorpião uma personalidade, para alguns, tá, gente? Não é para todos, de traição.
tá? Eu vejo alguns escorpianos se conectando à traição. Então vá lá e trai a pessoa. Eu tenho a carta da espiritualidade, tem outras situações. Fiquem aqui, não sai correndo porque você não trai não, tá? Tem mais coisa. Porque aqui eu tô falando para um grupo de pessoas. Então você tem que pegar o que ressoa, soltar o que não ressoa. E tem que conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo. Mas também ter paciência aqui pra esperar sair todas as situações. Porque é muita gente. Então vão ter algumas situações diferentes, tá? E também o que eu vejo aqui que alguns escorpianos têm obstáculos espirituais na sua vida. Ou seja, você é médium e você não quer trabalhar como médium, você não quer saber o que é médium, só que você também não cuida da sua energia, porque você não precisa trabalhar, não precisa receber espírito, não precisa fazer nenhum tipo de trabalho espiritual, carta, nada. Você precisa cuidar da sua energia. Cuidar dessa energia o quê? Cuidar dos seus pensamentos. Cuidar dos seus sentimentos e cuidar das suas atitudes, tá? Então a gente vai lá naquela história lá que eu contei no início. E aqui fala que a solução para isso é você transformar as suas atitudes. Eu vejo aqui também duas situações, tá, gente? Eu vejo uma situação de um escorpiano que ataca quando é atacado também. Você, então, assim, se uma pessoa fala uma coisa pra você, você não leva desaforo pra casa, não. Você vai lá e responde também. Eu também vejo aqui uma situação de escorpianos que são vingativos. Vai lá assim, você fez isso comigo, então agora eu vou botar um obstáculo aqui no teu caminho. O que o escorpião tem de amor, ele tem de ódio. Os dois lados. Veja o que eu tô falando que conecta com você, tá? Eu vejo situações desse tipo. Aqui eu tenho a carta dos livros. Aqui eu tenho a carta dos ratos. Então, o que vem mostrando? O escorpiano, quando ele entra nesse lado sombra, vem trazendo para você uma série de perdas negativas. Ao ponto que a primeira coisa que dá errado... Primeira coisa, eu vejo duas coisas dando errado na sua vida aqui. Trabalho e amor, tá? São as duas primeiras coisas que começam a desandar. Conta pra mim se não é assim. Eu tenho a carta do caixão. E eu tenho a carta das nuvens. O que vem aqui falando pra mim? Você precisa transformar as suas crenças, seu pensamento negativo, tá? Eu vejo alguns escorpianos que o tempo inteiro estão pensando só no que perdeu. Não conseguem se conectar no que tem a ganhar, no aprendizado. Aconteceu uma situação ruim. Ok, ela já aconteceu, não posso fazer mais nada sobre isso. O que eu aprendo com essa questão? E olho pra frente e faço diferente. Entende? É essa postura que você tem que ter. Mas não, eu vejo escorpianos olhando para o passado, olhando para o sofrimento, isso causando um grande obstáculo mental, como se todo dia você se martiriza, você se culpa, você culpa alguém, sempre tem alguma história, tá? Ressoa com todo mundo, como eu falei, gente, não. Então você tem que ver aqui das situações que eu falei, o que ressoa com você, tá? Agora eu vou trazer para você o que você tem de sentimentos, de crenças aí, e qual é o seu aprendizado nessa questão. Porque quando você aprende, acabou. Essa magia não tem mais força. Acabou no seu campo. Quando você muda essas atitudes e tem um aprendizado. Então vamos agora abrir aqui o aprendizado de escorpião, tá? Vou trazer para você. Eu tenho a carta da participação e eu tenho a carta da viagem. Então eu vejo aqui que escorpião, o que ele precisa? Ele tá precisando se conectar muito em saber aceitar apoio de outra pessoa ou de mais de uma pessoa. Entender a opinião de uma pessoa ou mais de outra pessoa. Tem que olhar mais pro lado da vivência, como assim, um experienciar. O escorpião, ele tá muito preocupado, alguns, tá? Com o seu futuro. Muito preocupado assim com o que vem depois. E não tá vivendo um dia de cada vez. Não tá vivendo a experiência de viver. Tá na ansiedade. Essa é a palavra. Ansiedade. Ansiedade, expectativa do futuro. Que você quer só o futuro, você esquece de viver o agora. Então eu vejo muito assim que você precisa viver o agora. Esse é um aprendizado para escorpião se desconectar dessa magia. Viver o hoje. Planejar o futuro, sim, sempre. Você cria metas, planeja. Mas não vive na expectativa do futuro chegar logo. É viver o hoje. O que você pode fazer hoje que vai trazer o futuro que você deseja, tá? As coisas não caem do céu. Só a chuva mesmo. E eu tenho a carta da fonte e a carta do além da ilusão. Aqui mostra que os escorpianos estão precisando se conectar à tua fonte criadora para trazer conexão para a tua vida, tá? E quando você vive o hoje, você se conecta à sua fonte criadora. E você começa a enxergar, e olha que interessante que o oráculo está trazendo aqui. Você começa a enxergar além.
realmente, aquele futuro, quando você sai da ansiedade, você consegue visualizar ele todinho. E ele chega muito mais rápido, porque aqui mostra uma força de cocriação. O escorpião tem uma força de cocriação muito grande. Pensou, manifestou. Você imagina você pensando um monte de pensamento negativo, quanto de manifestação negativa você está trazendo para o seu campo com esses pensamentos, né? Então não fica na ansiedade. Pensa nos pensamentos positivos. Você vai conseguir ter clareza do teu futuro e manifestação muito mais rápida, tá? Até eu tenho a carta da amistosidade. E eu tenho a carta das projeções. Então, o que eu vejo? Escorpião precisando ser mais amistoso mesmo. Mas assim, olha, você é diferente de mim, tá? Mas eu te aceito do jeito que você é. E eu vejo aqui em quais relações? Relações muito próximas. Eu vejo embate de escorpianos com pessoas muito próximas, tá? E entender que as pessoas são diferentes, mas elas são completas com quem elas são. Entender também que cada um tem o seu aprendizado. Entender também que essa pessoa, ela pode estar te trazendo uma desarmonia, mas ela tem algo a te ensinar com aquela desarmonia. Você tem algo a aprender com aquilo, tá? E isso é muito bom. E aí, quando você faz isso, o seu caminho vai se abrindo. Um sol vai entrando na sua vida, assim, de abertura de caminhos, tá? E assim, muito poderoso a força que eu tô vendo aqui, que Escorpião tem de, com esse aprendizado e com a mudança das atitudes, co-criar uma vida maravilhosa muito rápida. As coisas acontecendo assim, que as pessoas vão olhar para Escorpião e falar assim, um milagre aconteceu na vida dessa pessoa. Não, um milagre não, me desconectei de todas as energias negativas com a minha mudança interior, com o meu autoconhecimento, entendeu? E é isso, gente. Um beijo escorpiano e beijo escorpiana. Eu espero vocês na próxima leitura. Foi uma gratidão imensa trazer todas essas orientações da espiritualidade para você, ok? Um beijo e até a próxima leitura.